Seja bem-vindo ao canal católico A Palavra de Vida. Meu nome é Marcelo Hatakeyama, sou catequista das mídias sociais e da internet. Desde já eu venho pedir o seu apoio. Dá um joinha nesse vídeo e se inscreve no nosso canal se você não for inscrito, tá? Fazendo o favor. Muito obrigado. E vamos para o vídeo de hoje. Sejam bem-vindos à Escola da Fé Cristã. O Senhor Jesus Cristo é o professor e todos nós somos os seus alunos. Vamos ao vídeo de hoje. A primeira carta conciliar da Igreja. E vamos acompanhar o vídeo de hoje pela liturgia diária de maio de 2025, ano C, e pela Bíblia Pastoral, Palavra de Deus. Vamos ao vídeo de hoje. Bom dia, irmãos e irmãs. Sejam uma vez bem-vindos ao nosso canal católico, a Palavra de Vida. E na Escola da Fé Cristã de hoje, vamos recordar a primeira leitura que pertence, à liturgia do dia 25 de maio de 2025, que é o sexto domingo da Páscoa, que é o livro do Atos dos Apóstolos. Então vamos acompanhar hoje, com bastante amor e fé, o vídeo de hoje. Leitura do livro do Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo de 1 a 2, depois versículo 22 ao 29. Naqueles dias chegaram alguns da Judéia e ensinavam aos irmãos de Antioquia, dizendo: Vós não podeis salvar-vos se não fordes circuncidados, como ordena a lei de Moisés. Isto provocou muita confusão e houve uma grande discussão de Paulo e Barnabé com eles. Finalmente decidiram que Paulo e Barnabé e alguns outros fossem a Jerusalém para tratar dessa questão com os apóstolos e os anciãos. Então os apóstolos e os anciãos, de acordo com toda a comunidade de Jerusalém, resolveram escolher alguns da comunidade para mandá-los a Antioquia, como Paulo e Barnabé. Escolheram Judas, chamado Barsabas, e Silas, que eram muito respeitados pelos irmãos. Através deles enviaram a seguinte carta: Nós, os apóstolos e os anciãos, vossos irmãos, saudamos os irmãos vindos do paganismo e que estão em Antioquia, nas regiões da Síria e da Cilícia. Ficamos sabendo que alguns dos nossos causaram perturbações com palavras que transtornaram vosso espírito. Eles não foram enviados por nós. Então decidimos, de comum acordo, escolher alguns representantes e mandá-los até vós, junto com nossos queridos irmãos Barnabé e Paulo, homens que arriscaram suas vidas pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso estamos enviando Judas e Silas, que pessoalmente vos transmitirão a mesma mensagem. Porque decidimos, o Espírito Santo em nós, não vos impor nenhum fardo, além destas coisas indispensáveis: abster-se das carnes sacrificadas aos ídolos, e do sangue das carnes de animais sufocados, e das uniões ilegítimas. Vós fareis bem se evitardes essas coisas. Saudações. Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora, irmãos e irmãs, convido a todos para juntos meditar, esse salmo bonito, o Salmo 66, 67, que vai do versículo 2 até mais ou menos o versículo 8. Que as nações vos glorifiquem, ó Senhor,
Que todas as nações vos glorifiquem. Aleluia, aleluia, aleluia. Que Deus nos dê a sua graça e sua bênção, e sua face resplandeça sobre nós. Que na terra, que se conheça seu caminho e a sua salvação entre todos os povos. Que as nações vos glorifiquem, ó Senhor. Que todas as nações vos glorifiquem. Aleluia, aleluia, aleluia. Irmãos e irmãs, agora que acabamos de ouvir a palavra de Deus, vamos ver o que a Bíblia Pastoral, o rodapé da Bíblia Pastoral, o Magistério da Igreja Católica tem a nos explicar sobre a leitura que acabamos de ouvir. Então, essa primeira leitura de hoje, do Atos dos Apóstolos, ela pertence, ao capítulo 15, tá? Que pertence ao conjunto que vai do versículo 6 até o versículo 29, tá? Então é importante a gente entender um pouco antes, tá? Para a gente poder entender o sentido da primeira leitura de hoje, tá? A gente vê que na primeira parte dessa primeira leitura, ela começa do versículo 1 ao versículo 2, né? Quando os judaizantes, que é um grupo, tá, de cristãos que ainda misturavam o Antigo Testamento com o Novo Testamento, né? E provavelmente eram fariseus que se converteram ao cristianismo, mas ainda apegados ainda à antiga aliança, né? Eles foram até Antioquia para ficar enchendo a cabeça dos novos convertidos do paganismo, que eles tinham que se considerar ainda, se tornarem judeus para poderem se salvar, né? Indo na contramão daquilo que o Espírito Santo falou no coração do apóstolo Paulo, né? Então houve uma discussão de Paulo com esses judaizantes. Então o que acontece? Paulo ele vai combater esses judaizantes nas suas cartas, tá? Em muitas cartas, principalmente a carta aos Gálatas, né? Ele combate esses judaizantes, tá? Então o que acontece? Então houve uma reunião em Jerusalém que é chamado de o primeiro concílio da Igreja Católica, primeiro concílio de Jerusalém, tá? Que é do versículo 6 ao versículo 12, tá? Onde Pedro, cheio do Espírito Santo, ele disse como chefe da igreja, Pedro, a gente lembra que ele é o primeiro papa da igreja, né? Ele disse que não precisa dos pagãos ficarem observando a lei do Antigo Testamento. Não precisa. Basta apenas a fé em Cristo e o batismo, tá? Beleza. Quando Pedro disse, todos se calaram, né? Autoridade de Pedro, né? Como diz no versículo 12. Houve um silêncio em toda a assembleia. Então, o Papa falou, amém, né? Então, Pedro é o pastor da igreja de Cristo, do rebanho de Cristo, ele usando a sua autoridade para confirmar a verdade que vem do Espírito Santo, que vem de Cristo. Depois teve um texto que foi acrescentado, que vai do versículo 13 até o versículo 21, que é o Concílio de Jerusalém e a proposta de São Tiago. Aí é onde entra aquelas observações, né, que falam no finalzinho da primeira leitura, que diz assim, né, nós, o Espírito Santo e nós, não impor nenhum fardo além destas coisas indispensáveis, abster-se das carnes sacrificadas aos ídolos, do sangue, das carnes de animais sufocados e das uniões ilegítimas. Vós fareis bem de evitar essas coisas. Saudações, como diz no finalzinho, tá? Então vamos acompanhar o rodapé e ver tudo isso mais de perto. O discurso de Pedro é fundamental. Aqui já é a parte do Concílio de Jerusalém, tá?
né? O discurso de Pedro é fundamental e contém a orientação conciliar. Pedro parte dos fatos concretos. Ele foi o primeiro evangelizador dos pagãos e compreendeu que Deus não faz distinção entre pagão e judeu. A gente vê em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 34, 44 a 47. Mas concede a ambos o mesmo Espírito Santo e leva o homem, e a mulher também, a seguir Jesus. Depois, Pedro salienta que os costumes judaicos não são um jugo, isto é um elemento que não deve ser imposto aos pagãos, pois o que salva a todos é a graça que leva à fé em Jesus Cristo. Barnabé e Paulo esforçam, né, reforçam o testemunho de Pedro. Então, irmãos e irmãs, é isso aí. Aí continua no versículo 13 ao 21. Tiago é a maior autoridade da igreja de Jerusalém. Aí já é a parte, né, do concílio de Jerusalém, a proposta de Tiago. Falando aos judeus cristãos, ele reforça a afirmação de Pedro e fundamenta no Antigo Testamento. Os versículos 20 ao 21, igualmente o versículo 29, faltam em textos antigos. Alguns estudiosos acham que foram acrescentados posteriormente no livro ou modificados. Parece que Lucas juntou duas reuniões diferentes num só relato. O primeiro houve uma onde não faziam restrições e na qual se dava plena liberdade às igrejas dos pagãos convertidos. A gente vê isso também em Gálatas, capítulo 2, versículo de 1 a 10. Dificuldades pastorais em comunidades onde havia judeus e pagãos. Os judeus aceitavam os outros como irmãos em Cristo, mas não comiam com eles, para não ficarem impuros. Gálatas, capítulo 2, versículo 11 seguintes. Então, Tiago decretou essas restrições para tais igrejas de judeus e pagãos. Então, no começo, tinha liberdade total, só que aí houve problemas, houve confusão nisso tudo. Então, por isso que eles colocaram algumas restrições. Aí a parte que entra, né, que é a primeira leitura de hoje, 22 ao 29, né, diz assim: a carta conciliar não tem caráter dogmático, é apenas uma orientação pastoral quanto às restrições do versículo 29, é o que foi dito antes. Então, irmãos e irmãs, porque quando diz assim, né, que eles não podiam comer, né, das carnes sacrificadas aos ídolos, do sangue das carnes de animais sufocados, quer dizer o seguinte: uma vez que o pagão ele se converte, ele se batiza, ele é um cristão, então ele não pode mais participar dos cultos do paganismo, ele não pode mais participar da adoração dos falsos deuses do povo. Tá? Agora ele vai participar do único sacrifício, que é o sacrifício eucarístico, o sacrifício de Cristo, que para nós é a Sagrada Eucaristia, tá? Que é a Sagrada Eucaristia, tá? Quando diz assim uniões ilegítimas, quer dizer as uniões entre parentes, tá? É mãe casando com filho, pai casando com a filha, entendeu? Então, esses tipos de união, que é também proibido lá no Antigo Testamento, no livro de Levítico, também não é permitido. Então, são as coisas básicas, né, da pessoa que larga o paganismo para lá e se converte à nova lei de Cristo, né, o cristianismo. Tá bom, gente? É isso aí. Irmãos e irmãs, o Espírito Santo está orientando a cabeça e o coração dos apóstolos logo no começo. Né? Logo no começo da caminhada da igreja já surgiu heresias, né? Que é esses judaizantes aí que querem puxar para o lado contrário, né? Quer voltar ao antigo, né? O antes de Cristo, né?
mas a vida segue para frente, né? Então, a novidade, então, Paulo, o Espírito Santo, os apóstolos defendendo a novidade de Cristo, o Evangelho. Amém? Amém. Então, que o Espírito Santo, tão falado nessa liturgia, né, possa nos iluminar no dia de hoje, que possamos ser fiéis a tudo que os nossos pastores da igreja, né, que é o Papa Leão XIV, que é os bispos, os padres, nos ensinam. Amém? Amém. Então, um abraço a todos. Obrigado por você ter assistido esse vídeo até o final. E até o próximo vídeo, gente, que amanhã, na quarta-feira, veremos a segunda leitura, que é o livro do Apocalipse de São João, tá bom? Então não perde o vídeo de amanhã não, tá bom? Muito obrigado pela sua atenção às coisas de Deus. E louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Um abraço a todos. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até o final. Se você ainda não deu o joinha nesse vídeo, por favor, dá um joinha nesse vídeo, tá? E se inscreve no nosso canal se você ainda não é inscrito. Muito obrigado. Até o próximo vídeo, gente. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.